Olá, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da Aliança de Misericórdia, no programa Família Torna Aquilo que És. Eu sou o missionário Denilson e nós estamos aqui partilhando, refletindo, estudando sobre a questão do sacramento do matrimônio. No programa de hoje nós falaremos sobre o vínculo matrimonial, né? No Catecismo da Igreja Católica, número 1639, está descrito assim: o consentimento pelo qual os esposos se entregam e se acolhem mutuamente é selado pelo próprio Deus. De sua aliança se origina também diante a sociedade uma instituição firmada por uma ordem divina. Então nós vimos nos programas anteriores sobre a ordem da criação do matrimônio, que se encontra lá no capítulo Gênesis, capítulo 2, versículos 18 ao 25, que descreve ali que Deus, após ele formar todo o planeta, todo o universo, por último ele vai formar quem? O homem e a mulher. E é onde um e o outro, através desse amor de Deus, né, através do consentimento deles, eles vão começar a gerar as primeiras famílias, né, os primeiros filhos. Então nós vemos que na palavra de Deus existe uma ordem e é instituída por Deus. Então o casamento, o matrimônio não é uma invenção humana, não é uma invenção, uma realidade somente humana, mas também um querer de Deus. Então Deus quis que assim fosse, ser um sacramento, ser entre um homem e uma mulher. Então quando nós pegamos a palavra de Deus, ali consta toda a verdade, onde está falando. Então por isso que é o próprio Deus, é Ele que vem selar essa relação, é Ele que vem fazer com que esse vínculo entre o homem e a mulher seja válido, né? Nós podemos dizer, um casamento somente no civil, ele tem uma validade? Ele tem uma validade civil, apenas para a sociedade. Ele tem um valor como um contrato, né? Na questão jurídica humana, ele tem um valor meramente humano. Mas o sacramento, né, quando realizado no religioso, ele tem ali a graça, ali contém a graça, aí que existe uma validade, porque ali você está sobre uma graça, você está sobre a palavra de Deus, que é a origem. É aqui que tudo nasce. Então essa graça, esse vínculo matrimonial, é um vínculo que eu faço eu com a minha esposa, na presença de Deus, é o mesmo vínculo, a mesma relação de Cristo com a igreja. A igreja, nós podemos entender, também ela tem a parte civil dela, a parte constitutiva, são o direito canônico. Nós temos na igreja, nós no caso da aliança, temos nossos estatutos, temos nossa regra, temos nossas responsabilidades, também como pessoa jurídica perante a sociedade. Mas o que governa, o que vale, é a parte de Deus, é a parte que nos vincula a Deus. Sem isso, a instituição Aliança de Misericórdia seria apenas uma empresa. Mas o que fez ela surgir antes não é a empresa. Não foi o CNPJ que faz a aliança, né? Não é o CNPJ que fundou a aliança, senão o amor de Deus, né? O carisma não está atrelado ao CNPJ, às responsabilidades civis, né, que a aliança tem perante a igreja, perante a sociedade, mas sim aquele mover de Deus. O carisma vem antes, né? A aliança vem antes de sua instituição como pessoa jurídica, como movimento. E assim também é o matrimônio. O matrimônio civil, ele só tem uma representação, uma validade civilmente, né, para a sociedade. Mas para Deus o que conta é esse vínculo, né, esse vínculo com Ele, que vem primeiro, né? A palavra de Deus vem primeiro, né? Nós somos chamados primeiro a viver essa dimensão matrimonial. Então, um casamento, quando ele é realizado somente civilmente, ele é um mero contrato civil. Como assim ele é chamado, né? Então, esse vínculo que traz com Deus, esse vínculo matrimonial. Mas o que é esse vínculo matrimonial? É, pois, a união entre os esposos, né, no amor, aperfeiçoando-se cada dia e com a graça de Deus, ajudando mutuamente. Por isso, quando Deus cria a mulher, ele fala, essa é uma auxiliadora, Deus criou uma auxiliadora para o homem, porque nós temos que mutuamente nos auxiliar e aperfeiçoar.
não existe casamento perfeito, né? Quando nós lemos os escritos de Zélia e Luiz Martin, nós vemos, elas são santos hoje, né? Quando nós lemos os escritos, as cartas, quantas dificuldades que eles não tiveram na criação das filhas, na vida conjugal, né? As cartas de Zélia, quantas vezes falam sobre as dificuldades do matrimônio, né? Da vida conjugal junto com Luiz. Mas o que fez com que ele se tornasse santo? Foi que eles conseguiram aperfeiçoar-se dia a dia. O respeito mútuo, o perdão, o recomeçar cada dia. Que o sol não se ponha sobre a tua ira, sobre a tua briga com a esposa, né? Sobre a discussão. Nós devemos buscar isso, a reconciliação mútua, né? Quando algum casal nos procura e fala, nós nos separamos, não sei o porquê, não sei o motivo que me levou a separar da minha esposa, não sei o motivo da traição, não sei o motivo desse divórcio, não sei o motivo que levou a não querer estar mais com essa pessoa. E a pergunta que sempre fazemos é, quanto tempo vocês não dialogam, quanto tempo vocês não conversam? Então vejam que é um acúmulo, né? Eu vou acumulando brigas, discussões, vou acumulando situações que vai chegando a um ponto que você tem toda uma construção, você tem uma bolha em volta do casal, em volta da família, que vai se afastando. Com isso, vai perdendo esse laço, né? Esse laço que nos une, esse amor que é selado por Deus vai se afastando. E aí vai entrando, né, as sugestões do mal, vai entrando as questões do mundo, e aí entra o divórcio, a separação, a traição. Então não surgiu do nada, apareceu do nada, não, é uma consequência. Da mesma forma que eu tenho que aperfeiçoar-se a cada dia na graça de Deus, ajudando mutuamente, se eu afasto dessa graça, se eu não peço essa ajuda, né, eu não vou conseguir santificar o meu matrimônio, minha vida conjugal, criar meus filhos na educação, então eu vou afastando. Mas também esse vínculo, ele tem algo a mais, né? Ele precisa que eu possa entender isso, ele possa me levar até Deus, que ele possa me transformar, ele possa me levar a esse conhecimento de Deus também na minha vida. Então o vínculo, ele traz isso para mim, ele me fortifica na unidade indissolúvel, né? Então esse vínculo ele não é um vínculo que se rompe fácil, né? Porque ele é comparado mesmo intenção de Cristo pela igreja, esse é o vínculo matrimonial. Igreja e Cristo, eles não têm como ser rompidos. Assim é o matrimônio. Por isso que o matrimônio ele é indissolúvel, porque ele é equiparado desse amor de Jesus pela igreja, pela sua esposa, assim é o matrimônio. A graça do sacramento do matrimônio, ele é possível quando nós temos esse caminho de santidade dos esposos. Quando a gente fala em santidade, muita gente vai ver como pode haver santidade entre duas pessoas, né, que coabitam na mesma casa, eles possuem desejos, tensões, existe a relação sexual, porque muitas vezes a gente vê santidade, a gente olha para um celibatário, para um padre, para uma freira, né, e nós associamos muitas vezes a santidade à abstinência sexual, né? Como pode um casal ser santo se ele tem? Mas se Deus criou, Deus fala, né? Multiplicai, sede fecundos, que vem de Deus. Sede fecundos e multiplicai-vos. Então, a relação sexual no casal não é motivo de separação da santidade. O que é viver a santidade no matrimônio? Né? Que é um assunto mais para frente que nós vamos tratar, mas antecipando um pouco. É saber perdoar-se, é saber-se reconhecer-se pequeno, é submeter-se o seu matrimônio à vontade de Deus, né? É levar os filhos a Deus, é recomeçar cada dia, né? É uma luta constante, né? Não é flutuar, né? Ninguém flutua aqui em casa, ninguém vive 24 horas em oração e adoração. A vida matrimonial é muito concreta. Nós temos as nossas obrigações religiosas, mas a vida é concreta. Precisamos fazer o almoço, temos a casa para limpar, o homem sai a trabalhar, temos os filhos na escola,
temos uma vida normal, né? Mas como nós santificamos? Quando nós tiramos toda a impureza, né? Aquilo que nos afasta de Deus, né? Procuramos ter uma vida reta dentro da palavra de Deus, sobre o mandamento, né? Observar o mandamento de Deus dentro da nossa família, né? Construir, sempre trazer os filhos para a realidade, sempre construir. Então, essa graça só é possível quando nós temos essa relação com o nosso batismo, né? A graça santificante é o batismo, né? É a fonte própria, é o meio original de santificação dos cônjuges. O dom de Cristo não se esgota e não se limita apenas à celebração do matrimônio. Não é só aquele ato religioso, mas ele continua dia a dia sendo renovado, né? É um dom que cumpre sua promessa na missão de sermos famílias para Deus. Então, nós não criamos famílias, não criamos filhos para o mundo, né? Muitas vezes a gente ouve, tem que saber criar filho para o mundo. Não, tem que saber criar filho para Deus, para viverem no mundo de uma forma separada, né? Não ser do mundo, estar no mundo e não ser do mundo. Então, é esse vínculo que conta com a graça, né? Esse vínculo matrimonial feito com Deus é que nos ajuda a superar e ajuda a nos transformar na cada dia esse caminho, né, de santidade dos esposos. Quando nós falamos de santidade, a gente vê algo muito distante de nós, né? A gente pensa que santidade é ter questões místicas, e não é, né? O Papa Francisco vem trazer na sua encíclica sobre a santidade nos tempos atuais, o perdão, né, o reconhecer-se, o por favor, o obrigado, a gratidão, são gestos do nosso dia a dia que nos santificam, que nos tornam mais próximos de Deus, que nos fazem tornar mais próximos de Jesus, né? A família deve ser imitadora, devemos contar com a graça da Sagrada Família, né? Nós temos que contar com essa graça do Espírito Santo, que nós possamos ser penetrados pelo Espírito Santo para nos conduzir a essa graça de Deus. Essa graça ajudará a revelação mútua dos cônjuges a respeito da sua identidade e da sua dignidade de cada um. A relação não é de nulidade um do outro. Então veja que essa relação matrimonial, eu não me anulei de Nilson para casar com a Viviane. Né? Muitas vezes a gente fala assim, casamento é nulidade um do outro, né? Não. As características do Denilson e as características da Viviane continuam, né? Nós não perdemos a nossa identidade, mas nós nos doamos um ao outro de forma plena, onde o eu e o tu se torna nós, não o nós torna nós mesmos, né? Então, o eu, as minhas características físicas, biológicas, sentimentais, espirituais, mais com a da minha esposa, nos unimos. Então, essa graça que nos ajuda, né? Essa ajuda fraterna no ensinar, no perdoar e acreditar que nesses momentos difíceis são para a superação e não para a separação. Os problemas são para o crescimento e maturidade do matrimônio, para a vida humana, espiritual. A comunhão definitiva e a graça são elementos fundamentais para a sustentação da vida a dois. Se nós não temos uma maturidade espiritual e humana, essa comunhão entre os dois, essa clareza, nós não temos como sustentar um ao outro, né? Sustento é a parte de baixo da mesa, que ele sustenta tudo que está em cima. Então, o matrimônio é isso, é feito de sustentos. Uma hora eu tenho que sustentar minha esposa na sua dificuldade, na sua doença. Ora minha esposa tem que me sustentar. Ora nós dois temos que sustentar o matrimônio, sustentar os filhos. Outro aspecto dessa graça é a fecundidade eclesial. A comunhão verdadeira entre os esposos prolonga-se na construção de uma comunidade de famílias. Então, se a sociedade está doente, é porque a família também está doente. Se falta vocações religiosas, é porque não está tendo esse alicerce nas casas, não está tendo uma vida espiritual nos lares. Se nos faltam bons políticos, bons professores, bons policiais,
bons missionários, bons padres, boas pessoas, é porque essa célula está doente, ela se encontra doente. Uma sociedade doente é reflexo de uma família doente. Então nós temos que contar com essa graça. Com isso a família cresce, né? A família tem que se aperfeiçoar-se como comunidade de pessoas. No Familiares Consórcio número 17, o Papa João Paulo II vai falar: nós somos chamados a ser comunidades de vida e amor. Não só de vida e não só de amor, mas de vida e amor, que gera vida e gera amor, né? Essa fecundidade apostólica que nere do amor conjugal, do mesmo amor que Jesus teve pela sua igreja, assim também nós, esposos, temos que ter um pelo outro. Só que esse amor de Jesus pela igreja, ela nasce da cruz. Ela nasce de um sacrifício profundo, de um esvaziar-se de si, uma doação total para o surgimento desse amor. Então o matrimônio, ele não é flores, somente flores, né? Mas ele é também cruz. E é ali que ele é sustentado, através do madeiro da cruz, né? Então o nosso matrimônio também, ele passa pela essa purificação, mas ele tem que ser sustento da graça e não da desgraça, né? Achar que a cruz, o matrimônio é só flores, né? Falando em flores, eu gosto muito de uma colocação que uma vez eu ouvi da avó da minha esposa, que fala, né, o casamento é uma linda rosa, tem sua beleza, seu perfume, a sua maciez, suas pétalas, né? Quem não gosta de ganhar uma rosa? Como é lindo observar uma rosa. Só que no seu caule possui o espinho. Rosa sem espinho, né? Espinho sem rosa. A gente não consegue visualizar uma rosa sem espinho, né? Ela faz parte da vida da rosa, o espinho. É que ela lhe protege, mas também que faz lembrar que ela é uma rosa. Assim o matrimônio. Temos as dificuldades. Eu gosto muito de um caos, né? Tinha um colega meu, uma vez ele falou que ele tinha os pais, que o pai dele falava, né, que ele era muito feliz por ter vivido 30 anos sem brigar com a esposa. E depois ele contou, né? Ele vai contando a história e fala que a mãe dele tinha morrido há 30 anos, né? Então ele não brigava mais com a esposa, que eles viveram 60 anos casados. Ele fala 30 anos brigando e 30 anos não brigando, né? Os 30 anos que não brigava é porque a esposa já tinha falecido, né? Por quê? O brigar-se, quando a gente fala assim, a discussão, os desentendimentos, os desencontros fazem parte do relacionamento humano. Ele não pode ser motivo de sustentação, né? Claro que um tem que sempre ceder. Então o matrimônio é feito dessa doação, de um ceder, né? Sempre que estiver errado, pedir perdão, reconciliar, através da graça de Deus. Nós somos chamados a construir, a partir de nós, né, esses laços. Somos chamados a partir de nós a viver essa dimensão divina. Isso é santificar o matrimônio, é eu errar, aquele momento de nervoso, que eu cheguei do emprego, briguei com meu patrão, briguei com o meu subordinado, o dia não foi bem, chego em casa, muitas vezes a esposa também teve um dia difícil de trabalho, com os filhos ou até no trabalho dela, houve um grande problema e ali há um conflito às vezes, né, uma falta de entendimento e eu não devo ir no bar ou buscar em outro lugar, mas é pedir perdão, né, esposa, cheguei hoje cabeça quente, estou nervoso, né, não foi bom o dia hoje, reconciliar-se antes de dormir e aí encontro ao outro, né, passar também. O casamento é feito dessa parte em que muitas vezes a gente não está bem. Quantas vezes, né? Eu chego do trabalho falando, esposa, hoje não foi bem, reza por mim, né? Eu preciso ficar um pouco quieto, deixa eu tomar um banho primeiro, vou, tomo um banho, esfria a cabeça, aí senta à mesa, faz aquele jantar, chama a esposa num canto, conversa com ela é sua auxiliar, auxiliadora, né? E ali nós conversamos, reconciliamos, mesmo que não chegamos a um ponto em comum, nós vamos dormir reconciliados. Podemos ter divergência, mas temos que sair reconciliados.
A divergência faz parte da vida matrimonial. Onde que só um concorda comigo, há uma nulidade da vida do outro. Eu não concordo 100% com a minha esposa não concorda 100% comigo. Que bom, né? Que há um contraponto, porque ali nós construímos junto. Se fosse todo mundo cimento, o que seria de uma casa, né? Então tem que ter o cimento, tem que ter a pedra, tem que ter o alicerce, tem que ter o ferro. Na junção de tudo se constrói uma casa. A casa não é feita só de telhado, não só de parede, não só de piso, mas é de um conjunto de uma estrutura que se forma a casa. Assim é o matrimônio. O matrimônio não é só feito de alegrias, tristezas, riquezas, pobreza, mas é um conjunto de situações que edificamos a casa. Tertuliano vai dizer que a graça do sacramento do matrimônio é o seguinte: onde ponderei aurir a força para descrever satisfatoriamente a felicidade do matrimônio, administrado pela Igreja, confirmado pela doação mútua, selado pela bênção. Os anjos o proclamam, o Pai Celeste o ratifica. O casal ideal não é o de dois cristãos unidos por uma única esperança, um único desejo, uma única disciplina, o mesmo serviço. Ambos filhos de um mesmo Pai, servos de um mesmo Senhor, nada pode separá-los, nem no espírito, nem na carne. Ao contrário, eles são verdadeiramente dois numa só carne. Onde a carne é uma só, há também um só coração e um só espírito. Olha que bonito! Que nós possamos ter essa certeza, meus irmãos, né? Você vê que ele vai descrevendo que o casal ideal não é movido por coisas fora do natural, algo intocável, né? Algo flutuante. Não é isso. É aquilo que pode ser unir, que se une na disciplina, se une no desejo, né? Se une pelo e não se une só pelo espírito, mas também pela carne, né? Não se une só pela carne, mas também pelo espírito, e se torna uma só carne, um só espírito e um só coração. Nesse mesmo desejo, né? Nessa mesma graça que você possa ter, né? Que você possa pedir a Deus essa graça, de ter essa certeza que através do sacramento do matrimônio é possível receber essa graça através de Jesus Cristo, né? As dificuldades, tudo virão, mas estando na graça, estando nessa força do Espírito Santo, nós possamos proclamar a vitória de Jesus em nossa vida e dizer, é possível, né? É possível que nós possamos ter essa certeza que através do matrimônio, através dessa vida conjugal, nós possamos construir essa sociedade do amor, essa sociedade voltada à vida, né? A falta muitas vezes de exemplo nosso, né? Eu me incluo também, na sociedade, muitas vezes a gente vê, né? Tal situação tem uma visibilidade maior na sociedade. Qual foi a última vez que você andou na rua de mãos dadas com sua esposa? Ou qual foi a última vez que você beijou sua esposa ou disse que você a amava? Ou esposa, quantas vezes você pegou na mão do seu marido? Ou beijou ele ou disse que amava na presença dos seus filhos? Né? Na presença de outras pessoas? Um afeto, um carinho, né? Quantas vezes a gente estava no shopping e eu via a família sentando à mesa, né? O marido no celular, a esposa no outro celular e os filhos nos celulares. Aquela família tomou sua refeição, levantou, sem trocar uma palavra, sem olhar nos olhos, sem se tocarem, apenas no aparelho, né? E o que chamou a atenção ainda não foi nem minha, da minha esposa, foi dos meus filhos. Falaram, pai, dá uma olhada lá, o pessoal tudo no pega-mente, né? Tudo no celular e não se conversa, não se olha nos olhos, né? Não tem um afeto. Então, como eu quero transmitir essa graça? Como eu vou convencer as pessoas que o matrimônio é essa fonte de graça? Como eu vou evangelizar com a minha vida matrimonial dentro daquilo que Deus me chama, né?
como Deus te chama. Qual foi a última vez que você saiu com a sua família e brincou com seus filhos, né? Qual foi a última vez que você teve essa irradiação? Porque o que nos move, o que nos torna participantes dessa graça de Deus, muitas vezes a gente quer evangelizar para 10, 15 mil pessoas, pregar em palcos, pregar em grandes redes de televisão, em grandes eventos, né? Mas a maior pregação de um casal, de uma família, consagrada ou não, ou dentro da sua paróquia, dentro da sua missão, não é com o microfone, não é aqui que nem eu estou na frente, é o dia a dia, né? É o convívio, você está numa pracinha sentado com a sua esposa, né? Você aí comendo uma pipoca, né? Você está junto com seus filhos chupando um sorvete, né? São pequenos gestos que transferem ao outro o desejo daquilo, né? Puxa, eu quero casar, eu quero ter uma família assim, porque eu vejo que aquilo é bom, né? Então, qual é a transmissão que nós estamos fazendo sobre isso? Isso é santidade. Santidade não é sair flutuando, né? Curando milhões. E eu tenho que viver isso de uma forma muito concreta, nesse amor, transmitir esse amor, né? João Paulo II, Familiares Consórcios, nós vamos estudar mais à frente, ele vai falar, essa transmissão de fé, desse amor, dessa santidade, vem através desses gestos simples. Jesus vivia gestos simples, né? Então que nós possamos refletir como está sendo nossa vida, como está sendo nossa relação com nossos filhos, com a nossa esposa, que você possa fazer um exercício essa semana, nesse mês, né? Que você possa sair com a sua família dentro do possível, ir a um parque, ir ao cinema, ou até mesmo na sua casa, fazer pequenos gestos de amor para com eles. Um grande abraço a você, nos vemos no nosso próximo programa. Até mais.